favor, todos permaneçam em seus lugares. Querido e amado Pai Celestial, somos imensamente gratos por este dia abençoado e pela grande e maravilhosa bênção que nos concedeste de estarmos reunidos aqui neste momento especial. Obrigado pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Por favor, acomodem-se confortavelmente e agradecemos sinceramente a Deus por este abençoado dia. Hoje vou compartilhar com todos vocês apenas uma breve e significativa mensagem e depois vamos orar por um curto e precioso momento. E então estaremos chegando ao final do nosso culto de adoração. Amém. Então a minha mensagem de hoje é sobre a profunda e significativa história da cruz de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Agora em 1 Coríntios, no capítulo 15. Você consegue me ouvir claramente aí atrás? Se você puder me ouvir, por favor, grite bem alto. Sim. Se você puder me ouvir, acene. Aceno. E aqueles que estão nessa posição, você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir nessa postura? Eles não podem me ouvir nas arquibancadas. Tudo bem, eu vou tentar gritar o mais alto que eu conseguir com toda a minha força. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, truly. Olhando sempre para Jesus Cristo. Olhando sempre para Jesus Cristo. Temos que olhar exclusivamente para Jesus Cristo. Amém, sim. E ele é o autor ou aquele que verdadeiramente iniciou o cristianismo, é aquele que de fato e com propósito iniciou o cristianismo, e ele é o finalizador de todas as coisas. Acabaremos com ele. Diga um sonoro e retumbante amém. Amém. Os que estão na tribuna dizem amém. Você pode ouvir alguma coisa? Então, olhando atentamente para Jesus, o incomparável autor e o perfeito consumador da nossa preciosa fé, aquele que iniciou e completou toda a obra da salvação, o qual, por causa da imensa e gloriosa alegria que lhe estava proposta e que o impulsionava, suportou corajosamente a cruz. Suportou a cruz com toda a sua dor e humilhação, desprezando completamente toda a vergonha e o opróbrio que ela representava. E hoje, em sua majestade e glória, está assentado vitoriosamente à direita do trono de Deus Pai. Amém. Posso ouvir um retumbante amém de alguém que crê? A Bíblia nos diz para olharmos para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Olhe para Ele. Concentre-se nele, que por causa da imensa e indescritível alegria da eternidade, suportou algo tão terrivelmente doloroso e humilhante quanto a cruz. Uma forma de morrer que é brutal, excruciante e desumana. Existem diversas e variadas maneiras de morrer, e hoje em dia existem cada vez mais o que chamam de formas humanas de morrer, buscando minimizar o sofrimento e a dor no momento final da vida. Na verdade, até mesmo pessoas vão e se internam em clínicas para morrer da maneira que querem morrer. E elas são internadas e morrem. Elas têm um jeito agradável. Dão uma injeção, elas adormecem e então não acordam mais. Agora, existem formas cada vez muito mais difíceis de verdadeiramente se morrer.
Uma forma terrível e agonizante de morrer é cavar um buraco bastante estreito como um poço, mas não excessivamente fundo, apenas até a altura dos ombros, de modo que somente a cabeça fique visível para fora. No entanto, você não pode mover as suas mãos com as mãos presas, e eles te deixam ali, naquele local desolador, para morrer lenta e dolorosamente em desamparo. Outra maneira igualmente cruel e desumana é te deixar em buracos e colocar você lá com apenas a cabeça para fora, completamente exposto e vulnerável. E então eles pegam cerca de 7 cavalos selvagens para correr daqui e passar em alta velocidade por aqui, mas só as cabeças estão para fora. Então, se algum dos cavalos velozes acertar sua cabeça, você está completamente e irremediavelmente perdido. Então você fica ali assistindo os cavalos galopando furiosamente. Ei, eu já vi isso em um filme antes. Sim, existem muitas formas cruéis de morrer. Uma das formas cruéis de morrer era a cruz. Mesmo que usemos a cruz como um colar, é como usar uma cadeira elétrica ou usar uma injeção letal ou usar. Um dos métodos de morrer hoje em dia, um método de execução, é como uma declaração de moda, algo que se usa para expressar estilo, mas na verdade foi o método terrível e doloroso pelo qual Jesus Cristo morreu. Ele morreu em nosso lugar, suportando todo o sofrimento e a dor, e suportou o sofrimento que era devido a nós. Por que Jesus sofreu de uma forma tão intensa e dolorosa? Em Isaías capítulo 53, havia uma profecia muito clara e específica que dizia que ele foi profundamente desprezado, conforme registrado em Isaías 53:3, e veementemente rejeitado pelos homens que não o aceitaram. Os homens o rejeitaram. Jesus concorreu em uma eleição com Barrabás. E Barrabás venceu de longe, sendo aclamado e libertado pela multidão. Enquanto isso, Jesus ficou ali parado, em silêncio, sem que ninguém o escolhesse. Isso é algo verdadeiramente incrível e profundamente chocante, especialmente para um povo como o judeu, que rejeitou um dos seus próprios, alguém que veio para eles, e optou por escolher um estrangeiro, um forasteiro, para estar com eles e ser libertado em seu lugar. Mas foi o que aconteceu mesmo. A Bíblia diz que ele foi rejeitado. Um homem de dores profundas e verdadeiramente experimentado no sofrimento. Há muitas dores e aflições que Jesus experimentou. Não apenas o tormento físico de estar na cruz, mas também as dores emocionais e espirituais. Primeiramente, a pressão esmagadora de saber que você vai morrer. Eu observei várias pessoas que estavam morrendo lentamente. E uma das coisas que percebi é que muitas pessoas que estão morrendo não falam sobre isso. Elas não dizem nada para você. Elas não vão dizer, você sabe, estou morrendo, talvez na próxima semana ou no próximo ano eu já tenha partido. Elas ficam em silêncio porque não é um assunto verdadeiramente pequeno, de fato. Mas Jesus passou por essa profunda tristeza. Ele sofreu a amarga traição quando olhou diretamente para Judas, que era tão incrivelmente próximo dele, a ponto de comer do seu próprio prato, diretamente da sua mão. Eu estava olhando para Judas e ele disse, mas você, Judas, eu me lembro perfeitamente quando te nomeei como meu responsável financeiro, meu tesoureiro de confiança. Mas Judas andava livremente, sem restrições, com os assassinos, os quais ele havia traído. Ele foi abandonado por Pedro. Pedro disse que não o conhecia. Ele nunca tinha visto Jesus antes. Ele não o conhece. E ninguém deveria mencionar esse nome perto dele, porque ele não gosta dessas coisas. Ele não gosta de pessoas que acusam outras pessoas ou coisas que não entendem. Jesus experimentou o abandono. Ele foi um homem abandonado pelas pessoas que achavam que estariam com ele. Jesus estava sozinho. Jesus chorou muito no jardim do Getsêmani naquela noite. Ele passou por muitas dificuldades.
Ele foi odiado pelas pessoas que amava. Ele estava olhando para eles quando perguntaram: vocês querem Barrabás? Vocês querem qualquer outro? E eles disseram: Barrabás, soltem Barrabás, não este homem. Jesus se lembrava das vezes em que curou os doentes, pregou para eles com bondade e o povo o aclamou. Apenas uma semana antes eles tinham clamado Hosana. E Jesus era um homem de dores. Foi isso que Isaías profetizou. Familiarizado com o sofrimento. E nós escondemos, por assim dizer, o nosso rosto dele. Ele foi desprezado e nós não o valorizamos. Um dia fui a uma grande igreja e lá vi várias pessoas diferentes. E muitos deles esconderam o rosto de mim. Eles não conseguiam me olhar porque sabiam quem tinham sido e o que tinham feito. Então eles esconderam o rosto de mim. Quando eu olho para eles, eles olham para o chão. Quando eu olho para eles, eles olham para o chão. Nenhum deles conseguia me olhar no rosto. Silêncio. Olá. Certamente ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas mais profundas dores e carregou sobre os seus ombros os nossos mais pesados sofrimentos. Então, os sofrimentos de Jesus eram porque ele estava levando as suas dores e tirando o seu sofrimento por você, por cada um de nós. Amém. E nós escondemos, por assim dizer, o nosso próprio rosto dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Contudo, nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. De fato, muitas pessoas olharam para Jesus e disseram: se você não for uma pessoa verdadeiramente má, isso não acontecerá com você. Deve haver algo realmente muito maligno em Jesus. Caso contrário, não o teriam apanhado assim. As pessoas não o teriam rejeitado assim. Deve haver algo ruim. Porque sempre que coisas ruins acontecem com as pessoas criam o que acham que Deus está julgando naquela pessoa. Quando Jó estava sofrendo, seus amigos explicaram a ele que ele devia ter feito algo errado. É por isso que ele está passando pelo que está passando. E mais tarde Deus lhes disse: vocês não falaram corretamente a meu respeito. Vocês não deveriam ter dito todas as coisas que disseram. Tenham cuidado. Quando Jesus estava na cruz, as pessoas não entendiam porque o considerávamos como alguém ferido por Deus. Achávamos que era Deus quem o estava castigando, mas não sabíamos que Ele estava carregando as nossas dores e sofrendo as nossas tristezas, passando por tudo aquilo em nosso lugar. Foi o que a Bíblia disse. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Então, por causa dos nossos muitos e graves pecados, ele foi severamente e dolorosamente castigado. E pelas suas feridas, que foram profundas e dolorosas, fomos completamente curados e restaurados. Amém. Muitos e muitos anos atrás, em um dia comum na casa do meu pai, eu me preparei e saí para a escola, como fazia todos os dias. No entanto, quando finalmente voltei para casa, no final daquele dia, fui recebido com a triste e inesperada notícia de que nosso amado cachorro de estimação havia falecido. E eu fiquei muito triste porque o cachorro tinha morrido. Mas o segurança disse algo que eu me lembrei, algo que realmente ficou gravado na minha memória. Vocês querem saber o que o segurança disse ou devo ir contar para outra pessoa? O segurança disse, com um tom de voz sério e um olhar frio: é bom que o cachorro tenha morrido. Eu perguntei, por quê? Ele disse, talvez o cachorro tenha morrido no lugar de alguém da casa, e que se o cachorro não tivesse morrido, talvez outra pessoa da família teria morrido. Talvez alguém da casa fosse morrer. Mas o cachorro morreu no lugar da própria pessoa da casa. Uma troca. Então eu realmente me lembro profundamente dessa frase.
E este é exatamente o tipo de coisa que aconteceu com Jesus. Era para você ser severamente açoitado e castigado pelos seus próprios pecados. Mas Jesus Cristo veio e foi açoitado e castigado de forma sacrificial, como se fosse você mesmo. Você deveria ficar doente e sofrer uma morte horrível e extremamente dolorosa. Mas Jesus Cristo, pelas chagas que ele recebeu, estava recebendo todas as doenças possíveis e imagináveis, através das chagas. Ele foi açoitado 39 vezes, porque acreditava-se que se alguém fosse açoitado 40 vezes, significava que estava morto. Então eles batiam 39 vezes para que a pessoa não morresse. Senhoras e senhores, Jesus Cristo suportou a cruz por nós. E é nosso dever também suportar a cruz. Amém. A velha cruz rota. Em uma colina distante e isolada estava uma velha, desgastada e rota cruz, que servia como o sombrio e poderoso símbolo do sofrimento e da vergonha eternos. Eu amo profundamente aquela velha e sagrada cruz, onde o mais querido e o melhor por um mundo de pecadores perdidos foi sacrificado. Jesus Cristo foi sacrificado por um mundo de pecadores. Por isso eu vou valorizar e honrar para sempre aquela velha cruz rota e abençoada. Até que por fim eu possa depositar meus preciosos troféus e me apegar firmemente àquela velha e sagrada cruz rota, e um dia, com grande esperança, trocá-la por uma gloriosa coroa. Ó, aquela velha cruz rota, tão profundamente desprezada e rejeitada pelo mundo, exerce uma atração verdadeiramente maravilhosa e irresistível sobre mim, pois o querido e amado Cordeiro de Deus deixou sua imensa glória nas alturas celestiais para carregá-la até o sombrio e doloroso Calvário. Naquela velha cruz rota, manchada com um sangue tão divino e precioso, vejo uma beleza indescritível e maravilhosa, pois foi exatamente naquela velha cruz que Jesus sofreu intensamente e morreu sacrificialmente para me perdoar completamente e me santificar plenamente. A velha cruz rota, eu sempre serei eternamente fiel. Sua vergonha e reprovação eu carregarei com grande alegria e profunda gratidão. Então, um dia, ele me chamará para minha casa distante e eterna, um lugar de paz e descanso, onde compartilharei para sempre de sua glória divina e resplandecente. Esta é a comovente história da velha e quebrada cruz, um símbolo poderoso e duradouro. A cruz é o fardo que temos que carregar com fé e esperança. A cruz é o símbolo sagrado da igreja e do cristianismo, representando sacrifício e redenção. O guarda-chuva é o símbolo do NDC. O elefante é o símbolo do NPP. A estrela negra é o símbolo de Gana. Mas o símbolo da Igreja de Cristo e de todos nós é a cruz de Jesus Cristo. Esse é o nosso símbolo. É a cruz que eu vou valorizar, a velha e desgastada cruz rota. Sempre vou me apegar a essa verdadeira cruz rota, porque ela significa muito, muito mesmo para mim. E assim como começamos, Jesus disse, a Bíblia Sagrada diz assim, Jesus Cristo, olhando para a imensa alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz com grande determinação, suportou todo o sofrimento. Agora Jesus está falando conosco hoje, todos nós devemos tomar as nossas próprias cruzes e seguir Jesus Cristo. Você não pode continuar fazendo tudo o que fazia antes de encontrar Cristo e ainda assim continuar sendo cristão. Você tem que pagar o preço de carregar a sua própria cruz para servir a Deus. Não existe cristianismo verdadeiro sem cruz. A cruz é o elemento central e fundamental da igreja. É o símbolo mais importante e central da igreja.
E para todos aqueles que afirmam ser verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, a cruz sempre estará diante de você, um poderoso símbolo de sofrimento e de vergonha. E foi isso que ele disse: eu vou valorizar a velha cruz rude. A velha cruz rude, o símbolo da morte. Qual é o símbolo da morte? Significa que a sua própria vida vai desaparecer. Quando você morre, você desaparece. Todos os mortos desapareceram. Minha mãe estava viva e esteve aqui conosco no ano passado, na Sexta-feira Santa. Minha própria mãe esteve aqui presente. Ela estava sentada bem aqui na frente. Ela desapareceu porque foi para a glória. É isso que a morte significa, desaparecimento. E então sua antiga vida deve desaparecer. Seus caminhos devem desaparecer. Sua própria vida, o que você costumava fazer, os amigos que você costumava ter, as coisas e os modos como você costumava ser, tudo isso tem que desaparecer. Não há como ser cristão sem a cruz, sem tomar a cruz. O cristianismo não é apenas ter alguns 10 pontos que você simplesmente adiciona aos seus modos de incrédulo. A cruz é um símbolo do preço que você realmente pagará para ser um verdadeiro cristão. Não é tão fácil de fato e desafiador. Nosso presidente, que acabou de sair daqui para se tornar o presidente de Gana, há um preço considerável que ele teve que pagar. Um preço realmente alto, só para ser presidente por um período de 4 anos. Ele passou por muitas e diversas coisas, incluindo a profunda dor de perder eleições importantes. Para ser verdadeiramente cristão, você também precisa passar por profundas decepções e, de fato, pagar o alto preço de suportar essas dores e sacrifícios. É fundamental pagar o preço que precisa ser pago por sua fé em Deus e por sua devoção a Cristo. Número 3, a cruz é um símbolo do grande amor que você tem por Deus. É um símbolo de pura obediência. A cruz significa que você é obediente. A Bíblia diz que Jesus se humilhou profundamente e foi completamente obediente, chegando a ser obediente até mesmo à morte, e morte de cruz, demonstrando um sacrifício supremo. A morte de cruz não é uma morte simples. Existem várias formas de morrer. É uma das piores. E foi isso que Deus Pai escolheu. E assim, na terra, a cruz está voltando a ser o centro fundamental e essencial da sua vida cristã. Hoje, você precisa realmente pagar um preço significativo para sacrificar. Tudo aquilo que você precisa sacrificar é um símbolo muito importante de sacrifício e de entrega total. Aquela cruz, quando você vê a cruz, ela é um símbolo de sacrifício. Não é uma joia ou uma decoração qualquer. É um símbolo de obediência, um símbolo de humildade. Humildade. E você precisa dessa humildade para servir ao Senhor. E hoje a cruz é um símbolo do sangue de Jesus que foi derramado por nós, para que os seus pecados fossem lavados. E nesta noite, esse sangue de Jesus que foi derramado na cruz de 5 maneiras. O sangue de Jesus foi derramado. Primeiramente, colocaram uma coroa em sua cabeça, um símbolo de sua autoridade. Colocaram uma coroa em sua cabeça e a pressionaram com força, fazendo com que os espinhos penetrassem na pele.
O sangue começou a escorrer imediatamente, formando pequenas gotas que rapidamente se transformaram em filetes. O sangue começou a escorrer por toda a sua cabeça, descendo pela testa e pelas têmporas, manchando o rosto e o cabelo, um espetáculo doloroso de se ver. Foi isso que Jesus fez por você. Depois tiraram suas roupas. Tiraram as suas roupas. Onde está a pessoa para realmente nos ajudar agora? Tiraram suas roupas. Foi isso que fizeram com Jesus Cristo. Depois pegaram um chicote. Olhe para o sangue. E eles o chicotearam um total de 39 vezes, sem piedade. Onde está o sangue? Jesus Cristo, sabe, se você ama alguém de verdade, mesmo quando essa pessoa querida cai, você se sente profundamente mal, uma dor que atinge o coração. Sim, se a pessoa tropeça e cai de forma dolorosa, e eles a espancaram com tamanha brutalidade e crueldade, que estavam suando profusamente, e a chicotearam impiedosamente por 39 vezes, cada golpe deixando uma marca terrível. Onde está o sangue? Mais sangue, irmão. O sangue em sua cabeça. E os soldados, eles realmente espancaram Jesus Cristo. Depois o levaram. Pelos seus pecados e pelos meus pecados todos. Então eles o pegaram e o colocaram na cruz. Foi isso que aconteceu com Jesus. E eles pegaram um martelo. Eles pegaram um martelo com grande cuidado e atenção para fixar os pregos no lugar de maneira adequada. Pregos de 6 polegadas de comprimento. Bom, o sangue. O sangue estava saindo. O sangue fluiu, o sangue realmente fluiu muito. E então, e deixaram-no pendurado, suspenso unicamente pelo peso do seu próprio corpo, preso pelos pregos, como se tivessem pregado ali alguma outra coisa, algo diferente. E depois de algum tempo ele estava fraco e parecia muito doente e debilitado, mas eles não tinham certeza se ele estava morto. Talvez ele só tivesse desmaiado, ou talvez estivesse apenas inconsciente. Então eles decidiram pegar uma lança afiada e pelo menos perfurariam o estômago, atravessando o fígado, para ter certeza de sua condição. E quando eles o perfurassem, poderiam ter a certeza absoluta de que ele não estava de fato morto.
Então pegaram e enfiaram nele e giraram. Pelos seus pecados e pelos meus pecados, quando as pessoas não valorizam Jesus e dizem: não posso ir à igreja na sexta-feira, é muito tarde, calor, estou cansado. Jesus está apenas olhando para você e finalmente ele simplesmente morreu. Ele morreu. E então os soldados vieram. Nós, os soldados, carregamos este homem morto para longe. Levamos ele para bem longe, para fora dali. E eles o levaram embora. E José de Arimateia, um homem muito nobre e de grande respeito, José de Arimateia veio ver Jesus. Eu vim ver as autoridades. Aqui estavam as autoridades chegando ao local. As autoridades importantes e de grande respeito. Ele veio pedir permissão. Posso ficar com o corpo? Traga o corpo de volta. Traga o corpo de volta. Carregue o corpo. Você pode ficar com o corpo de Cristo, por favor? E eles concordaram. Você pode ficar com o corpo de... Olhe para o corpo morto. Tudo o que José de Arimateia queria era o corpo morto de Jesus. Me dê o corpo morto. Olhe um pouco do sangue na minha mão. Ah, sangue está por toda parte. Por favor, leve este corpo morto daqui para longe, imediatamente. Leve-o para o carro de José de Arimateia, um veículo preparado e digno. Por quê? Porque isso é tão crucial. Por você, sim, por sua própria salvação e destino eterno. Para que você não seja levado como um corpo morto, sem vida e sem esperança, e jogado no inferno, um lugar de perdição e sofrimento sem fim. É por isso que, como meu segurança pessoal disse, talvez seja realmente bom que o cachorro tenha morrido, porque talvez alguém da própria casa fosse morrer e o cachorro morreu no lugar daquela pessoa. Foi isso que Jesus fez por nós. E assim hoje Deus está nos chamando para servi-lo e amá-lo de todo o nosso coração e também para tomarmos nossa cruz e pagarmos o preço que for necessário. Se no seu caso for até mesmo dar recursos financeiros, o seu é sacrificar, apresentar uma casa, um carro, dinheiro, qualquer coisa. Se for para ir como missionário, se for para dar a sua vida, se for para parar de fornicar, parar de cometer adultério, parar de viver como um pervertido, seja qual for o pecado hoje, porque as pessoas não tomam a sua cruz. É por isso que as pessoas não param de pecar. Elas acham que podem continuar fazendo as mesmas coisas que faziam antes, mesmo sendo cristãs. Mas não podem, é preciso pagar o preço. Jesus disse: tome a sua cruz e sofra por mim. A Bíblia diz que nos foi concedido por causa de Cristo não apenas crer nele, mas também sofrer. Também somos chamados a sofrer por Jesus. E assim hoje, Deus está chamando todos nós para também tomarmos nossas cruzes e suportarmos a cruz, aguentando qualquer dor que você possa estar sentindo, de onde quer que esteja assistindo. Há mais de 70 de vocês em centros, quase 50 mil pessoas assistindo. Mas eu digo a você, onde quer que esteja assistindo e quem quer que você seja, eu lhe digo que Deus está dizendo a você que não existe cristianismo sem a cruz. Não existe cristianismo sem essa cruz. Há uma profunda humildade, uma obediência inquestionável e um sacrifício total que você precisa oferecer a Jesus. A velha e surrada cruz, erguida em uma colina distante e solitária, permanece como um símbolo eterno. O símbolo do sofrimento e da grande vergonha. Eu amo profundamente aquela velha e sagrada cruz, onde o mais querido e o melhor de todos, por um mundo de almas perdidas, foi sacrificado em amor. Que preço você está disposto a pagar?
Enquanto estou aqui, também paguei o preço para estar aqui. Há muitas coisas que aconteceram para que eu me tornasse um servo do Senhor. Talvez você só veja alguns destaques. Hoje o presidente da República veio à igreja, isso e aquilo, esses são os principais destaques do dia. Esses são os destaques que são visíveis, mas há muitos momentos difíceis. E se você não estiver preparado para sofrer e pagar um preço, desculpe, mas não vai funcionar para você. Hoje eu quero encorajar a todos a tomarem uma decisão. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço, um preço pessoal e significativo. E vou te dizer, se Jesus foi obrigado a carregar uma cruz, Ele também exige que você carregue uma cruz. E se eu tenho que carregar uma cruz, você também tem que carregar uma cruz. Deus não vai baixar o padrão para você. Quando todos nós pulamos no salto em altura de 1,5 metro. Quando chegar a nossa vez, deveríamos baixar para 1,2 metro? Não, Deus vai exigir a mesma coisa de você. Então, onde quer que você esteja hoje, quem quer que você seja, lembre-se, é hora de tomar a cruz de Jesus. A pregação da cruz é o poder. Você quer ver poder? Poder de verdade. O verdadeiro poder está no sangue e está na cruz. É quando uma pessoa entrega a sua vida e paga o preço. É aí que o poder começa a emanar da vida dela. Você não saberá de onde esse poder está vindo, mas esse poder vem do mistério da cruz. Quando Moisés finalmente encontrou os egípcios e também encontrou os israelitas, eles estavam em um cativeiro muito severo e não havia absolutamente nenhuma forma de escapar. Deus mostrou muitas coisas a Moisés, mas finalmente Deus disse a Moisés: eu tenho uma última carta. É o meu último chamado, ou eu vou jogar essa última carta. E essa última carta é o sangue. Eu vou derramar uma vida e dar uma vida. E quando eu fizer isso, um poder para libertar os cativos será liberado. E foi exatamente isso que aconteceu. Então Deus disse a Moisés: vá, sacrifique o cordeiro e pegue um pouco do sangue e passe sobre. E ele disse: esse cordeiro que é sacrificado é simbólico de um poder que é liberado. É por isso que a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há poder para perdoar pecados. Anos atrás, eu estava em uma prisão e vi um homem que era prisioneiro, mas estava liderando uma reunião de oração com muita dedicação e fé. Então, fiquei muito interessado e conversei com ele em particular, em um momento reservado, e disse: jovem, eu realmente não sei. Eu disse: o que exatamente te trouxe aqui para este lugar, para esta situação? Ele disse: assassinato. Ele disse: todo mundo aqui é assassino. Eu perguntei: quem você matou? E ele me contou quem ele matou. Mas eu não vou te contar quem ele matou porque não quero te dar ideias. Mas eu fiquei muito comovido e senti que realmente queria ajudar este homem a sair da prisão. Então decidi no meu coração que ajudaria este homem a escapar daqui, deste lugar. Quando comecei a sair da prisão, enquanto eu passava, antes de tudo, a porta da prisão é baixa assim. Você nunca vai saber por quê. Porque quando a porta é baixa, significa que você não pode correr. Você não pode correr. Quando você chega, tem que parar e se abaixar. Então as portas são baixas. Todo mundo se abaixa. Então eu vi a polícia, vi os soldados, vi os arames farpados e percebi que não, eu não tenho o que é preciso para libertar esse homem. Há coisas demais prendendo esse homem aqui. Ele não pode sair. Então eu o deixei. Eu não sei o que aconteceu com ele, isso foi há anos. Eu não sei onde ele está hoje. Eu percebi que você precisa de poder para libertar as pessoas. Você precisa de poder. Poder, muito poder. Não sou eu tentando ajudar 1, 2, 12 pessoas a libertar você do efeito dos seus pecados. E eu também do efeito de mim mesmo. Não é algo pequeno que você vai fazer, é algo grande. Sim, e hoje nós marcamos este dia especial em que Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu precioso sangue como o cordeiro. É por isso que quando João o viu,
disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o homem que está levando todos os nossos pecados embora. Este é o homem. Olhe para ele. Este é o homem que está tirando nossos pecados. O poder está vindo através deste homem. E como exatamente isso está vindo? Jesus, no dia em que seria cruelmente crucificado, no dia anterior a esse evento, pegou um cálice e disse: Este é o meu próprio sangue, derramado por muitos. Ele se virou para eles e disse: Amanhã, a esta hora, estarei morto. Amanhã, a esta hora, tudo estará terminado. Poucas pessoas falam assim. Ele disse: Amanhã, a esta hora, estará terminado. Eu vou morrer amanhã. Jesus disse a ela: Eu vou morrer amanhã. Então ele pegou o cálice do qual todos estavam bebendo, ergueu-o e disse: Este é o meu sangue, que é derramado para o perdão e remissão dos pecados de todo o mundo. O poder do sangue entra no seu ministério quando você paga o preço. É por isso que você não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue parar todos os pecados que está cometendo, porque você não está tomando a sua cruz para sofrer por Deus. Não há poder na sua vida, mas hoje um grande poder está sendo liberado aqui. E eu sei que sua vida vai mudar para sempre. Você quer poder? Você quer ver o poder de Deus em ação? Então você tem que tomar a cruz. Você verá a diferença. Sim, qualquer um que vier após mim e não tomar a sua cruz, e me seguir, e negar a si mesmo, e odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seus filhos, sim, e também a sua própria vida. Se ele não pode ser meu discípulo, hoje Deus está nos chamando para vir. E se você está aqui assistindo, onde quer que esteja, eu te digo que só há uma coisa que pode te livrar dos seus pecados. É Jesus e é o sangue dele. E hoje o sangue de Jesus está fluindo. Está fluindo para todo aquele que quiser ter seus pecados lavados. Está fluindo para que todo crente se lembre de que também é seu dever tomar a sua cruz e viver para Deus. Sou cristão há muitos anos, servindo ao Senhor e trabalhando em uma igreja. Tornei-me pastor quando tinha 25 anos e agora já passei dos 60. Não é de todo fácil e não é verdadeiramente possível servir a Deus fielmente por muitos anos sem sacrificar algo de grande valor. E hoje, neste momento tão especial, eu quero sinceramente lhe oferecer a grandiosa oportunidade de entregar sua vida e seu coração a Deus, o Criador, e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos todos, por favor, ficar de pé agora em sinal de respeito. Ninguém, sob nenhuma circunstância, deve se mover de seu lugar. E ninguém deve conversar com ninguém. Ninguém deve se mover. Ninguém deve conversar com ninguém. Agora mesmo, neste exato momento, vou orar com todos vocês e peço que, por favor, todos baixem suas cabeças e fechem seus olhos. Se você está aqui hoje e não conhece verdadeiramente a Jesus como seu Salvador pessoal, talvez você esteja assistindo online. Eu não sei exatamente de onde você está assistindo neste momento. E você quer entregar sua vida a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Você quer ser salvo, verdadeiramente salvo, e ter uma nova vida em Cristo. Isso significa que as coisas que você fez não serão usadas contra você. Seja o que for que você tenha feito ou deixado de fazer, isso não será usado contra você, mas seus pecados serão lavados pelo sangue dele. Se você está aqui assim e quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão assim e eu vou orar com você. Pastor, ore comigo. Eu quero entregar assistindo online. Se você quer entregar sua vida a Jesus, então sua mão deve estar levantada assim. Agora, se você levantou sua mão assim, você quer entregar sua vida a Jesus. Hoje, pela primeira vez, quero que você, com a mão levantada, venha até mim aqui na frente. Apenas venha para a frente, venha do fundo. Onde quer que você esteja, vou esperar por você bem aqui. Venha para Jesus agora, venha para Jesus sempre, venha para Jesus verdadeiramente. Venha de onde quer que você esteja. Venha para
para Jesus? Venha. Entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Ele hoje. Deixe que Ele faça a obra em sua vida. Por que você não vem para Jesus, o Salvador? Venha para Jesus agora mesmo, neste momento. Agora levante suas mãos em sinal de entrega e adoração. Se você veio até este lugar sagrado, até aqui, por favor, apenas levante suas mãos rapidamente e com grande fervor. E quero que todos os que vieram corajosamente à frente, que se aproximaram com fé, levantem as suas mãos abençoadas, enquanto oramos juntos e em uníssono nesta famosa e histórica Praça da Independência. Levantem suas mãos santas e puras assim, e façam esta oração poderosa e significativa comigo agora. Todos nós juntos e também aqueles na congregação, levantem suas mãos para que todos nos unamos e oremos esta abençoada oração de salvação. Diga: Jesus, muito obrigado por este dia abençoado. Ó meu Deus, eu sou um pecador confesso. Eu sei que sou um pecador, um grande pecador. Eu te peço humildemente que me perdoe, por favor, por todos os meus erros. Por favor, lave completamente meus pecados com o precioso e divino sangue de Jesus Cristo. Todos levantem as duas mãos e digam: Jesus, por favor, lave e purifique completamente meus pecados com o precioso sangue de Jesus. Purifica-me profundamente, perdoa-me por todas as minhas transgressões e tem grande misericórdia de mim, Senhor. Eu sou apenas um pecador. Hoje, neste momento tão especial, eu abro verdadeiramente o meu coração. Eu recebo com toda a minha fé e devoção a Jesus Cristo como meu único e eterno Salvador, meu amado Mestre e meu soberano Senhor. Obrigado, meu Jesus. Por favor, escreva o meu nome, o meu verdadeiro nome no livro da vida eterna. Todos digam: por favor, escreva meu nome no livro da vida. Ó Deus, por favor, escreva meu nome no livro da vida. Olá, hoje meu nome é... Por favor, diga seu nome agora, por favor. Diga seu nome. Diga seu nome completo. Diga seu nome completo, por favor. Georgina Joyce John Cook, por favor, diga seu nome completo e seu endereço residencial. Meu nome é... Todos prontos? Vá. Meu nome é... Por favor, peço que este nome seja cuidadosamente escrito e registrado no livro da vida. Hoje, com grande alegria, estou me registrando oficialmente no livro da vida. Muito obrigado, amado Jesus, por me aceitar plenamente como teu filho e também como teu servo fiel. A partir de hoje, neste exato momento, peço que todos levantem a mão, digam em voz alta e com convicção: a partir de hoje, eu nasci verdadeiramente de novo. Eu sou um filho abençoado de Deus. Eu sou um servo fiel de Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus Cristo, por tudo o que fizeste por mim, por toda a tua imensa graça e amor. Agora, por favor, acene com a mão assim. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Eu te amo muito, Jesus. Eu te agradeço de todo o meu coração, Jesus.
Agora todos, por favor, levantem uma mão assim, só uma mão, apenas uma única mão, e repitam comigo com toda a atenção. Satanás, escute com muita atenção. A partir de hoje, deste exato momento, não vou mais te seguir de forma alguma. A partir de hoje, eu realmente não vou mais te obedecer de forma alguma. Eu pertenço totalmente a Jesus Cristo. Eu nasci de novo verdadeiramente. Eu sou um filho amado de Deus. Muito obrigado de todo o meu coração, meu querido Jesus. Agora acenem com as duas mãos assim. Acenem com as duas mãos assim. Diga: Jesus, eu te agradeço sinceramente. Eu te amo muito. Eu te agradeço profundamente por me salvar e me abençoar hoje. Muito obrigado. A partir de hoje, eu sou o teu filho para sempre. Eu sou o teu verdadeiro filho. Eu sou o teu servo dedicado. Muito obrigado, meu querido Jesus, por me salvar. Eu te amo muito. Agora, por favor, dê ao Senhor um lindo e amoroso aceno de amor e grite bem alto: aleluia.